Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tite toma decisão importante no Flamengo na véspera do clássico contra o Botafogo. Flamengo Sub-17 de Felipe Luiz amassa o Fluminense pela Copa Rio. Landim tem plano ousado para se perpetuar no poder. Gabigol teria escapado de suspensão com um simples cumprimento de protocolo do Departamento Médico do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo segue tomando medidas para evitar ao máximo o desgaste dos seus jogadores. Para o jogo contra o Botafogo, amanhã no Maracanã, às 11 horas da manhã, o Tite tomou uma importante decisão. O seu planejamento inclui uma mudança em relação a outros jogos em casa. Ao contrário de dormirem no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, a delegação do Flamengo vai passar a noite de sábado em um hotel no Leme, zona sul do Rio de Janeiro. O horário do jogo é o grande motivador dessa mudança de concentração. O CT do Ninho do Urubu fica a mais de 40 quilômetros do Maracanã. E se dormissem lá, a delegação teria que adiantar a sua saída e, consequentemente, toda a sua programação desde o despertar dos jogadores. Do hotel do Leme ao Maracanã são apenas 12 quilômetros. O Tite tem falado muito nas entrevistas coletivas que a comissão técnica quer evitar ao máximo o esgotamento físico dos jogadores, isso porque o calendário vai ficar cada vez mais intenso até o final do ano. Em 3 competições simultâneas, o Flamengo tem a obrigação de ir bem em todas elas e o Tite sabe da responsabilidade de comandar o rubro-negro. Muito criticado por ter deixado 7 jogadores importantes do elenco aqui no Brasil, enquanto o time perdia para o Bolívar em La Paz, na Bolívia, ele deve escalar todos os poupados indo com força máxima para esse jogo de amanhã. Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Com apenas 21 jogos na temporada, o Flamengo já sofre com o desgaste físico dos seus principais jogadores. Após o empate em 0-0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o preparador físico do Flamengo, Fábio Macheredian, foi à entrevista coletiva para explicar as escolhas da comissão técnica baseada em laudos científicos. Na manhã deste sábado, o Sub-17 do Flamengo entrou em campo para enfrentar o Fluminense em partida válida pela Copa Rio e meteu um saco de 3-0. O Flamengo foi amplamente superior na primeira etapa, tendo mais posse de bola e conseguindo envolver o Fluminense. Aos 9 minutos, abriu o placar com Douglas Telles, que recebeu de Joshua e de cabeça marcou o primeiro gol do Mengão. Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo marcou outro gol e foi para o intervalo com o placar de 2-0. O destaque fica para a dobradinha Joshua e Douglas Telles, que novamente foram os responsáveis pelos 2 gols do Flamengo. Na volta do intervalo, o Fluminense fez 4 substituições para tentar mudar a cara do jogo, mas não surtiu efeito. Aos 6 minutos do segundo tempo, um golaço do Flamengo e uma batida de falta de antes do meio de campo, o Pablo bateu direto para o gol, pegou todo mundo de surpresa, encobriu o goleiro e anotou uma pintura de gol no Vale das Laranjeiras. Aos 30 do segundo tempo, o Pedro foi expulso e a partir daí o Flamengo só administrou o placar. Vale destacar que o clássico de hoje foi o primeiro vencido pelo Felipe Luiz no comando do Flamengo. Os 32 times que vão disputar o Mundial de Clubes 2025 já estão quase todos definidos. Na última sexta-feira, mais 2 equipes garantiram vaga no torneio. O Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Esperance da Tunísia. Os 2 clubes se juntam ao Ali do Egito e ao Wydad Casablanca de Marrocos, como os representantes da Ásia. Com a classificação dessas 2 equipes, agora 26 dos 32 clubes para a disputa do Mundial de Clubes de 2025 já foram conhecidos, só faltando apenas mais 6 clubes.
O acórdão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem mostra que o Gabigol teria escapado de ser suspenso por doping, independentemente de sua indisciplina durante a coleta, com um simples cumprimento de protocolo pelo Departamento Médico do Flamengo, liderado pelo Márcio Tanuri. O relator do processo considerou que o comportamento do atacante antes e durante a coleta da urina não configura tentativa de fraude, mas avaliou que, ao não se apresentar para o exame na hora solicitada e nem comunicar formalmente que não o faria, o Gabigol violou o regulamento. De acordo com Daniel Barbosa, entretanto, esse comunicado formal poderia ter sido feito na hora por um terceiro, ou seja, pela equipe médica do Flamengo. Segundo o depoimento do próprio Marcos Tanuri durante o julgamento do Gabigol, partiu dele a orientação para que o Gabigol não fizesse o exame na hora solicitada. Aspas, alega a defesa que, como o atleta estava sem vontade de urinar e como não poderia realizar a coleta de sangue naquele momento, por já estar realizando os exercícios físicos, o Dr. Márcio Tanuri orientou que ele poderia realizar a coleta após o treinamento, diz o acórdão. O relator, entretanto, considerou que não pode o atleta se valer da equipe médica e do pessoal de apoio para se furtar ao comparecimento perante os representantes da autoridade de coleta de amostras sem representar justificativa válida, de forma imediata, permitindo a valoração por parte dos oficiais no momento da coleta se o pedido é idôneo ou não. O atleta foi o único que, além de não ter comparecido de forma espontânea à unidade de controle de amostra, tampouco exerceu o seu direito e dever de peticionar aos oficiais a justificativa válida para não fazê-lo, quer seja por ele ou quer seja por terceiro, afirmou. O relator considera, inclusive, o fato do Gabigol ter concedido amostras de sangue e urina no fim da justificativa a redução da pena de 4 para 2 anos, já que a tentativa de fraude ocorre com a ausência de apresentação de justificativas válidas para os oficiais de controle de dopagem e o efeito comparecimento na unidade de coleta de forma tempestiva. Ou seja, o que decidiu a condenação do Gabigol não foi o seu mau comportamento, e sim a atuação do Departamento Médico do Flamengo, comandado pelo Márcio Tanuri, que orientou o jogador a continuar treinando normalmente e fazer o exame depois, e não fez uma solicitação formal à equipe de coleta para o adiamento da coleta da amostra. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que o Dr. Márcio Tanuri fez isso? Será que ele não vai ser punido pelo Flamengo pela ordem equivocada que ele deu para o jogador, que resultou na sua suspensão? Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Depois da derrota da emenda que permitiria estender o seu mandato em mais um ano e prometer a conselheiros que não vai avançar na proposta de transformação do clube numa SAF nesse ano, o Rodolfo Landim já tem um novo plano para se manter no centro do poder do Flamengo, após o fim do seu mandato como presidente em dezembro. A intenção dele é se candidatar a presidente do Conselho Deliberativo, o CODE, equivalente ao poder legislativo do Flamengo. No cargo, o Landim teria condições de conduzir uma reforma para transformar o clube numa SAF, além de outras mudanças no estatuto. O portal Mundo Rubro-Negro apurou que o apoio à sua candidatura ao CODE fez parte dos cálculos dele para apoiar aí o vice-presidente Rodrigo Dunst de Abranches, ao invés do Luiz Eduardo Batista, o BAP, como candidato à sua sucessão, porque o Dunst de Abranches é ex-presidente do CODE e tem muito mais influência entre os conselheiros do que o BAP. Entretanto, a tendência é que os conselheiros que apoiam a candidatura do BAP à presidência do Flamengo também votem em Landim como candidato do CODE.
Após encerrar a sua primeira passagem à frente do clube, o Márcio Braga se elegeu presidente do COD e ocupava essa posição quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Mundial em 1981, na gestão justamente do pai do Dunche, o Antônio Augusto Dunche de Abrantes. A inspiração para essa candidatura do Landim também vem de um exemplo de fora do Flamengo. Em 2015, quando as limitações impostas pelo Profut impediram que ele disputasse mais um mandato de presidente do Atlético Paranaense, após 2 décadas no poder, o Mário Celso Petraglia se elegeu presidente do Conselho Deliberativo e seguiu comandando o clube paranaense na prática a partir de um novo cargo. E o seu grupo segue no poder do Atlético Paranaense até hoje. As inscrições para as eleições do COD só acontecem depois da eleição para o presidente do Flamengo. A estratégia do Rodolfo Landim para se perpetuar no poder no Flamengo depende da vitória do Dunche de Abrantes na eleição de dezembro. Mas ele pode tentar uma composição com o BAP caso seja ele o vencedor do pleito. Nesse momento, o presidente do Flamengo não trabalha com a hipótese de uma vitória da oposição, que ainda não definiu seu candidato, mas, segundo informações de bastidores, vai ser mesmo o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que é o preferido de grande parte da nação. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é sábado, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Gerson Calixto. Alô, sua filha Larissa, flamenguista doente de Suzano, São Paulo. Alô, meu amigo Francisco Coutinho. Alô, flamenguistas de Capitão Poço, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Roberto de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amigo Francisco Macedo, Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Luiz Guimarães. Alô, amiga Rosângela, em Dom Pedro, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Renilson Marques. Alô, amigo Robério Oliveira. Alô, seu sobrinho que saiu do hospital, graças a Deus, está se recuperando em casa, em Várzea Nova, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Clóvis Oliveira. Alô, flamenguistas de Ilhéus, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Medeiros. Alô, seu filho Ederson Medeiros, pai da Manuela, que fez aniversário no dia 25 desse mês. Parabéns, Ederson. Muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, meu querido. Alô, meu amigo Fernando Luiz Araújo. Alô, seu filho Gustavo, que está fazendo aniversário hoje, 29 aninhos. Parabéns, Gustavo. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim, Gustavo. Parabéns, tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!